Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal. E junto aqui com a nossa intérprete Jéssica, vamos falar a respeito de um tema que muitas vezes é relegado como menor dentro da historiografia, que é esse estudo da história, que é pensar no continente africano, gente. Vejam, o nosso país, o nosso Brasil, ele é um país que foi fundado também pelas pessoas negras que vieram da África. E a gente muitas vezes estudou na infância, estudou na escola, como se esse processo de colonização tivesse sido algo tranquilo, tivesse sido algo natural. Mas nós sabemos que não foi assim, né? Quando os europeus, não só portugueses, mas também espanhóis, franceses, holandeses, vieram aqui ao Brasil, já tinham várias e várias etnias indígenas. E para trabalhar nessas terras, para fazer todo esse esforço de construção do país, também foram trazidas as pessoas da África, tá? E durante quase 400 anos, o Brasil foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas do mundo. Só que falar da África é falar muito mais do que esse período de escravização. Muitas vezes a gente só lembra da África como uma coisa triste, com guerras ou com pobrezas ou com doenças, porque é isso que a grande mídia passa para a gente. Mas o continente africano, ele é muito além disso. Como eu acabei de dar o exemplo, aqui no nosso país teve quase 400 anos de escravização. Mas a história da África é uma história de milênios. Inclusive os antropólogos, historiadores já comprovaram que toda a vida humana começou no continente africano. Então é bem importante a gente começar a pensar o que nós, brasileiros, o que a nossa cultura, a cultura brasileira, herdou da África. Vamos debater um pouquinho hoje sobre isso? Então começo com vocês com a frase de Martin Luther King Jr., pessoa muito importante, Nobel da Paz, e ele tem um discurso muito famoso que é I have a dream, que é eu tenho um sonho. E uma das partes desse discurso ele diz, eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Veja, Martin Luther King, ele era estadunidense, norte-americano, né? E durante muito tempo nos Estados Unidos, na época dele, inclusive, foi uma época em que se tinha esse apartheid de pessoas negras e pessoas brancas. E aí, desse sonho dele, uma coisa que fazia muito parte é que os filhos e as filhas dele pudessem ser avaliados, pudessem ser julgados, pudessem ser acolhidos pelas pessoas que são, não pela cor de sua pele. Ou seja, ele estava falando contra esse movimento de separação entre pessoas negras e pessoas brancas. E nós, no Brasil de 2022, a gente consegue hoje ver uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que o racismo está sendo derrubado? Nós conseguimos pensar o que foi que nós herdamos do continente africano? Vamos refletir sobre? Vejam, aí está um mapa do continente africano com as bandeiras de seus países. Quando comecei a falar até para vocês na aula da gente de hoje, que muito além da escravização das pessoas, a África ela é um continente multicultural. E até esse termo, a África, porque as pessoas falam do continente como se fosse uma massa, uma coisa só. Mas, gente, hoje o continente africano tem 54 países. Imagina, 54 países, então tem cultura, tem idiomas, tem religiões muito diferentes, inclusive cor de pele, tem diversos tipos de colorismos, de diversos tipos de cor de pele que faz parte do continente africano. E você consegue reconhecer alguns elementos da cultura de países africanos na cultura brasileira? Você consegue pensar nisso hoje? Como comecei falando para vocês antes, o Brasil foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas no mundo. E foi o país dentro das Américas que a escravidão de pessoas negras durou mais tempo. Então, durante muito tempo, a gente teve contato com essa escravização de pessoas negras. Por isso que a gente ainda tem tanta desigualdade social entre pessoas negras e brancas, por causa dessa herança
essa herança maldita que a gente tem, né? E aí você consegue reconhecer alguns elementos, porque não vieram pessoas de apenas um país da África, foram de vários países. Então, tinham culturas, idiomas, religiosidade diferentes. Hoje você consegue reconhecer? Hoje você consegue pensar essas diferenças desses elementos das quais a gente herdou? Então, vou trazer alguns deles, tá? Bem rapidamente, porque a nossa aula ela é um pouco mais curta. Mas aí, se você quiser pesquisar um pouco mais, vai ser bem bacana. Vejam essa gravura, que foi do ano 1802, de Johann Moritz. Então, tá mostrando um ritual, tá? Uma dança chamada lundu, que é uma expressão de influência africana. Vejam então as pessoas dançando ao redor da fogueira, inclusive tem pessoas brancas também, tá? Isso então foi uma gravura de uma festa da época. Então danças como samba, afoxé, maracatu, congada, ludu, capoeira, que também é uma luta, são exemplos da influência africana na música brasileira que permanece até os dias atuais. Também a alimentação, gente. Esse quadro famoso de Debré, O Jantar, está mostrando, né, um casal branco comendo e a moça até alimentando uma criança preta que está no chão e 3 pessoas pretas servindo. Então, falar em alimentação é falar que as escravas africanas foram responsáveis pela cozinha dos engenhos durante séculos. Fazendas, das casas grandes, do campo e da cidade também. E aí permitiu a difusão da influência africana na alimentação. Então, elas cozinhavam conforme elas sabiam cozinhar, conforme os temperos que se tinham. Então, trouxeram elementos da sua cultura para a nossa alimentação. Também vocabulário, viu? Apesar da gente falar português, mas tem várias palavras que são do idioma africano. Palavras como moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau, maracatu. São palavras do nosso vocabulário, né, brasileiro, mas que tem origem africana, viu, gente? Ou se referem a alguma prática de vida desenvolvida pelos africanos, tá? E aí deixo para vocês essa sugestão de atividade, que vocês façam uma roda de diálogo. Que elementos importantes da cultura africana faltaram na aula de hoje? Vejam que eu citei para vocês que são diversos elementos, e como nossa aula é curta, só trouxe 3, a alimentação, o vocabulário, né? As danças, só falei deles. Mas muito, muito mais a gente herdou desses países do continente africano. Quais foram? Debatam entre vocês e um abraço. Continue se cuidando.